Oi, gente, eu sou a Nayara e estamos começando mais um quadro Fiado Só o Papo, com uma convidada super especial, Celinha Camargos, da Red Hook School. Oi, Celinha, tudo bem? Oi, tudo bom e você? Tudo jóia também. Primeiramente, gostaria de agradecer nosso convite aí, por conceder essa entrevista. Que isso, eu que te agradeço, uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho, do que eu aprendi já. Ah, legal. Conta um pouquinho mais sobre você, como que foi sua carreira, seu início aí nessa vida aí da comunicação, publicidade. Tá, bom, hoje meu segmento é o segmento da comunicação, a gente trabalha com jovens, né, é uma escola de criatividade, trabalhamos com jovens de todo o Brasil, não só jovens, né, tem todo tipo de gente aqui dentro, mas a minha trajetória não começou aí, então eu começo numa outra área que é a contabilidade, inclusive eu sou técnica contábil. Ah, legal. Né? Trabalhei com administração, já trabalhei em várias outras coisas, né? Então, é uma carreira que começa lá atrás, passando por diversas áreas até fazer um processo de migração para comunicação, como funcionária, né? E depois para a parte de empreendedorismo, que é onde hoje eu me localizo, eu estou nesse momento. E de onde que surgiu essa paixão, assim, para comunicação? Como que você descobriu, assim, eu tenho vocação para comunicação, publicidade, criatividade, quero falar com as pessoas, quero mostrar meu conhecimento para elas em relação a isso? Então, cara, é bem difícil você identificar em que momento, né? Eu gosto de perguntar isso para as pessoas também, mas é difícil você identificar um momento específico. Então, são muitas coisas, muitas variáveis aí que você vai se conectando ao longo do caminho e que fala assim, cara, eu gosto disso, não gosto disso, eu gosto disso, não gosto disso. E aí a experiência, né, ao longo da trajetória, que vai te dando essa segurança ou, como é que eu posso dizer, essa certeza, né, de que você tem talento e que você gosta de fazer determinada coisa, né? Então, é um processo que eu acho que todo mundo acaba passando e foi o processo que eu acabei passando ao longo da minha história até chegar na comunicação, que eu cheguei já na metade, digamos, da minha carreira. Cheguei tarde, né? Digamos assim, não é tarde, né? Tudo o que vem antes também dá para aproveitar hoje no que a gente está fazendo. Ah, com certeza, massa. Celinha, você tem bastante tempo já de experiência aí, né, em relação à comunicação, até porque ali surgiu, né, a Red Hook, muito legal, né, essa questão ali do empreendedorismo, que você conseguiu desenvolver essa empresa aí, né, voltada por o que você gosta, né, trabalhar com o seu sonho. Como que foi, assim, desenvolver, empreender a Red Hook? Conta um pouquinho pra gente. Tá, então, eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse ser empreendedora, que eu fosse ser a dona da minha própria empresa, né? Eu não sei como é que são as outras pessoas, assim. Então, eu tinha muita insegurança, né, por conta da minha trajetória em termos de preparação, de educação. Então, eu comecei a estudar com 10 anos de idade, eu nasci no interior de Minas, lá em Minas Novas, é uma cidadezinha muito pequenininha, e não tem, né? Não tinha escola, então não tinha infraestrutura básica. Hoje tem, né? Obviamente, mas quando eu nasci não tinha. E aí eu só tive a oportunidade de ir para a escola e aprender a ler e escrever com 10 anos de idade. Então, a maioria das crianças já estavam, né, tipo, nessa idade, na quarta série, eu estava lá começando. E eu tive que correr atrás muito ao longo de toda a minha trajetória para aprender, né? Como é que eu posso dizer? Para ter educação formal, para ter o conhecimento que a maioria das pessoas já tinham. Então, quando eu digo que eu me formei em contabilidade, aí eu estudei idiomas, né? Eu falo 4 idiomas hoje, mas tudo isso na paralela e trabalhando, né? Porque daí eu te falei também que eu passei por várias atividades até chegar a essa parte do empreendedorismo. Então, eu já fui babá, com 11 anos de idade eu já era babá de todos os meninos da rua, as crianças da rua. Já fui garçonete, já fui balconista, já fui administradora, que eu te falei, né? Já trabalhei na parte financeira. Eu me formei em técnica contábil numa escola pública, né? Porque na época tinha aqueles técnicos, eu não sei se vocês lembram, não sei qual a sua idade você lembra, mas assim, a gente tinha um tecnólogo, que não é um tecnólogo, era um técnico mesmo em determinadas disciplinas, e eu escolhi contabilidade porque me parecia uma opção, né, interessante para
para se trabalhar. E aí eu fiz, né, terminei essa formação e comecei a trabalhar na área, não gostei. Não é que não gostei, eu acho que quando você se propõe a fazer alguma coisa, você tem que fazer bem feito, esse é o meu lema. Mas eu achei que eu poderia fazer uma coisa melhor e acabei entrando em contato com a área de comunicação por meio da produção fotográfica, né? Depois produção de comercial de TV, e aí fui descobrindo que existia todo um outro universo, fui me conectando aos pouquinhos, como eu te disse, essas variáveis todas, né, que fazem com que você descubra esses universos e aí sim se apaixone. E comecei a trabalhar como produtora de comerciais e de fotografia. Depois de comerciais de TV, eu comecei a entender um pouco mais sobre agências de publicidade e gostar, né, do assunto e decidi encontrar, né? Decidi fazer publicidade. Aí olha o ponto, né? Como eu estudei minha vida inteira em escola pública, eu não tenho uma preparação muito boa para enfrentar o vestibular, não naquele formato que ele era antes, né? Para a Universidade Federal, por exemplo. Então é meio que um paradoxo, né? Então você estuda toda a sua base na escola pública e quando chega na universidade, que teoricamente você deveria também entrar na pública, você não entra, porque o vestibular é muito complicado e você, obviamente, não tem na base, né? A gente não tem muitas disciplinas que a gente deveria ter para passar numa universidade pública. Foi o meu caso, então eu tentei 2, 3, 4 vezes, não consegui. E aí eu fui fazer uma universidade privada mesmo. Então eu decidi fazer... Eu estudei marketing um ano antes, um curso livre de extensão, né? Para complementar, porque eu achei que seria uma opção. E entrei na universidade de RTV, eu acho. Comecei a fazer RTV, porque era mais próximo daquilo que eu estava fazendo naquele momento, já estava trabalhando. Depois migrei para publicidade, porque já tinha aprendido nos 2 primeiros anos. Eu sou muito curiosa, eu corro muito atrás das coisas, né? Quando eu quero aprender alguma coisa, eu vou por fora, eu não fico esperando. Corre atrás. Não, vou atrás e aprendo. E no segundo ano, falei, o que vocês vão me ensinar no terceiro e quarto? Isso. Falei, cara, depois eu já aprendi. Aprendi tudo já. Vou mudar de curso, não tá precisando, a professora não tinha muita paciência comigo. E aí eu já mudei de curso para publicidade, eu não sabia direito, assim, cara, o que exatamente que eu vou fazer? Eu não sei se eu gosto direito desse negócio. E aí acabei descobrindo, por acaso, porque na minha faculdade não tinha, óbvio que a minha faculdade não era das mais caras da cidade, era que eu conseguia pagar, privada, e eu acabei descobrindo que existiam eventos, né, e palestras nas outras universidades. Falei, se não tem na minha, eu vou na dos outros, né, e aí eu pagava aquelas semanas acadêmicas, sabe, das universidades dos outros, eu ia no Positivo, eu ia na PUC, eu ia na Federal, onde tinha alguma coisa interessante. Aproveitar as oportunidades, né, isso está ali disponível para você. Não, jamais, se está aberto, né, a gente tem que aproveitar. E eu vejo que hoje, às vezes, as meninas perdem muitas dessas oportunidades, cara. Oportunidade na vida não é para perder. E aí eu acabei, num desses eventos, para você ver, assim, eu acabei conhecendo um cara que ele ia assumir a presidência do Clube de Criação do Paraná. E aí, né, o grupo, que é um dos grupos de comunicação mais antigos aqui do Paraná, eles têm hoje, acho que hoje, 7 agências no grupo, eles estão quase 50 anos, assim, super importante. E eu, por acaso, né, estava lá vendo uma palestra, porque eu estava interessada no tema, que era comunicação integrada, e acabei conhecendo esse cara, ele deixou um e-mail, mandei um e-mail, fiz umas perguntas e ele me deu, foi o meu primeiro convite para começar na área. De novo, eu já estava mais velha, já era tarde, a maioria dos meninos estava com, né, 18 anos ali, eu já estava com 20, acho que 24, por aí, eu acho. E aí, para entrar, comecei a fazer o estágio, falei, meu Deus, e era para ganhar R$300, eu falei, o que é mesmo esse negócio? O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer isso. Eu falei, tá bom, cara. Então eu vou te dar um teste aí. Acabei conseguindo estágio já no segundo ano ali, né, de publicidade. Entrei lá e foi ótimo, porque eu não sabia nada. Então foi uma grande escola para mim. O Clube de Criação do Paraná é uma instituição que reúne todos os profissionais. Ele não é um sindicato, sabe? É um grupo mesmo de pessoas que atuam na área de criatividade das agências. Eu nem criativa era, você sabia o que é aquilo, mas se der para trabalhar, tamo aí, né? Olha a vida, né? Eu nem era criativa lá e hoje tem uma escola de criatividade. Você vê, né? Mas toda a minha trajetória nesse segmento começa aí, porque eu resolvi encarar, foi super difícil, assim, mas eu aprendi, eu acho que isso é uma outra coisa muito importante quando você está se propondo, de novo, a construir alguma coisa, seja uma carreira, seja um negócio, tem que estar sempre aberto a aprender, né? E ali eu entrei com a cabeça aberta e super afim de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem, e aproveitei todo aquele universo de pessoas que tinham ali, que eram diretores das mais diversas empresas do estado, das principais agências, produtores de vídeo, produtoras de áudio, e foi super rico aquele ambiente na minha preparação, no meu aprendizado, no meu processo de aprendizado,
desse segmento, né, que é a comunicação. Então, eu tinha meu background todo lá em contabilidade, administração, outras coisas que eu fiz, mas eu precisava aprender sobre esse segmento. Não que eu estivesse pensando em abrir um negócio, não tinha passado pela minha cabeça, de forma alguma eu estava aprendendo, porque eu gostava muito daquilo e queria trabalhar com aquilo. Então, achei que seria muito importante para ter uma posição, né, dentro dessa área, dentro desse segmento, que fosse relevante, que me permitisse ganhar mais e que me permitisse construir uma carreira realmente interessante, eu precisava aprender mais, e ali eu me joguei. Então eu trabalhava pra caramba, assim, muito, fazia todos os eventos, publicava livros, né, aprendi de tudo, porque eu me jogava em tudo, assim, sabe, e isso pra mim foi mesmo, assim, a minha oportunidade de absorver conhecimento suficiente para ter um tremendo alicerce, sabe, que hoje me permite ter segurança em gerir o as próprio oportunidades, negócio, né, que foram surgindo ali do seu caminho, então... Total. Então, assim, foi uma grande escola e eu tive um grande mestre lá também. O meu grande mestre, eu tive a sorte, não é todo mundo tem essa sorte, às vezes você não tem, né, ao longo da sua trajetória, de ter mentores. E eu falo muito para os meninos hoje aqui na escola que é muito importante você olhar para quem são os seus mentores, quais são os valores dessas pessoas, o que você está aprendendo, se você está aprendendo, sabe? Porque eu acho que é muito importante ao longo dessa trajetória profissional da gente, a gente entender se a gente está evoluindo. Você não pode nunca entrar no ponto A e sair no ponto A, cara. Senão isso te desmotiva e chega um ponto do caminho que você nem sabe mais porque você está indo. Aí você pensa, eu quero aumento. Não é aumento que você precisa, às vezes você precisa de motivação, de inspiração, sabe? De aprendizado, o que eu tô fazendo aqui? Não tô agregando em nada, mas o que precisa para você começar a agregar, né? O que eu tenho que estudar, o que eu tenho que me inspirar, né? Para começar a continuar ali e não desanimar. Total. E aí eu acho que é o que a gente tem que estar sempre olhando, assim, ao longo da carreira da gente, da vida profissional da gente, né? Porque sua vida profissional ela é muito importante. A gente fica pensando, né, o lazer. Não, cara, trabalho não pode ser ruim. Porque se o trabalho for ruim, 70% da sua vida você tá tendo uma experiência que é ruim. Eu, pelo menos, eu sempre olhei assim, te falei, eu fiz tantas coisas, mas nenhuma delas foram experiências ruins para mim, porque eu falei, não, agora eu me proponho fazer isso por esse período, né, e depois eu vou mudar. Mas eu estava sempre tentando me motivar, buscar minha motivação, minha inspiração e aprendizado para que eu continuasse evoluindo ao longo da minha trajetória, né, e foi muito legal. Eu fiz isso eu acho que fiquei no clube uns 5 anos, eu acho. Hoje as pessoas não têm muita paciência, sabe? Esses 5 anos que eu fiquei lá, eu aprendi aí, pode falar palavrão aqui? Né? Eu falo muito palavrão porque na nossa área pode. E aí, assim, o que acontece? Eu aprendi muito, e aí chegou um ponto assim que, sabe, estava meio de saco cheio, daí troca a diretoria, falei, acho que os meus valores já não estão batendo com os valores dessas pessoas, não vejo que essas pessoas possam ser mais bons mentores para mim. Eu mudei a minha trajetória, né, saí daquele ambiente, fui para um outro. Então, eu tive experiência numa escola de criatividade, que era um dos ex-presidentes do clube, né, tinha saído. Ele falou, cara, você quer trabalhar comigo? Eu queria que você fosse trabalhar comigo na minha empresa. Na verdade, todos os diretores queriam, porque eu trabalhava muito, né? Que massa. Aquela pessoa que trabalha muito. E aí ele me chamou... É você que procura, né? Eles que te procuram, já ficam de olho de você ali. Tá desanimado? Vamos pegar então. Ela já tá cansando de lá, vamos tirar de lá e vamos levar pra gente. Não, eu nunca procurei trabalho na minha vida, assim, eu sempre pulava de um emprego pro outro sendo convidada, eu sempre tinha a oportunidade de avaliar se eu queria fazer a mudança. Então, quando saí, eu recebi muitas propostas, porque ali eu tinha um tremendo networking no mercado, né, e aí eu recebi muitas propostas e eu sempre paro para pensar antes de responder. A gente tem um projeto de mentoria de carreira aqui na escola, e tudo que eu passei como profissional, eu tento compartilhar com os meninos para ajudar, digo meninos, mas é menina, né? Com as pessoas, para que elas também consigam fazer decisões bem estruturadas em relação à carreira delas, porque senão você entra num lugar, que lugar ruim, entra no lugar, que lugar ruim, meu Deus, que lugar ruim. Não, às vezes você só está fazendo as escolhas erradas. Então é muito importante, por mais que aquilo pareça atrativo, por mais que pareça uma grana super boa, você avaliar se é aquilo que você quer para você, dentro daquilo que você está prevendo, né, para o seu futuro, se aquilo casa, né, com o que você está procurando, se você está dando um passo para frente ou não, né, se você ficar sempre dando passo para o lado, cara, é difícil você conseguir chegar no seu objetivo, assim, sabe? Então, eu fazia isso com muita frequência, né, e nesse momento, eu acabei optando por ir para uma coisa diferente, que eu já gostava muito, que era educação, dentro do segmento de comunicação. Então, era uma escola de criatividade como a minha hoje,
Mas na época não tinha tantas assim no Brasil, não tinha tantas opções de você estudar curso de extensão como tem hoje. Então eu falei, cara, que legal, eu já fazia as redes sociais do cara, assim, como freelancer, né, mesmo trabalhando no clube, eu sempre fazia vários projetos paralelos, então fazia um freelance para ele, conhecia meu trabalho, já conhecia todo o público dele, os projetos. Ele me fez uma proposta de ser sócia, né, da escola na época, porque ele via o meu trabalho e sabia que eu entregava resultados, porque no final do dia, assim, um negócio não gera bons resultados, alguma coisa está errada, não funciona, não se sustenta, né? Então, o que está acontecendo, né? Exatamente. Então assim, ele falou, não, eu acho que você seria uma boa parceira e tal, e acabei indo, mas, de novo, aí eu precisava descobrir, eu fiz um acordo com ele, 2 anos, para a gente ver se você gosta do meu trabalho e se eu gosto de trabalhar com você. Tem isso também. Fechou uma parceria ali. Mas é uma parceria, cara. Toda relação profissional é uma parceria. É uma parceria, é uma troca, né? É uma troca, porque tem que ter dos dois lados entregas, né? Porque senão aqueles resultados não vêm. Se o meu funcionário, se o meu colaborador não entender, né, que o papel dele é esse, se eu não entender que o meu papel como empresa, eu tenho que tomar decisões e tenho que fazer as coisas acontecerem de modo que eu mantenha as pessoas, mantenha o meu negócio funcionando, não vai dar certo. E aí minha galera tem que saber disso. E eu também, do meu lado, tenho que saber do lado deles. Então, eu gosto muito de conversar com as pessoas, assim. Eu gostava de conversar com meus chefes também. Cara, o que está acontecendo? Por que as coisas são assim? Por que não é assado? Eu era muito questionadora. Mas isso era bom para aprender também. Curiosa, é bom ser curiosa, que daí vai filtrando tudo, né? Vai absorvendo. Meu método ele não é muito tradicional, assim, sabe? As pessoas às vezes ficam meio chocadas, assim, que tipo de empreendedora? E você fala, cara, eu sou o tipo de empreendedora que faz as coisas acontecerem, né? Então, senão você não sobrevive. Mas, assim, aí, depois dessa experiência, chegou 1 ano e meio, eu falei, cara, acho que não vai dar certo, o nosso santo não bate. Mas porque a gente pensava mesmo em relação a negócio, a gente pensava de formas diferentes, assim, sabe? Uhum. Então, eu não via dentro, né, daquele conhecimento que eu adquiri ao longo da minha carreira até então, depois daquela experiência com ele, chegou um ponto que eu não via, assim, como progredir. E eu falo, cara, acho que não vai dar certo. Você tem, tipo, a faca e o queijo na mão, mas não desse jeito. E como a decisão não era minha, então não adiantava ficar lá batendo pé, ficar discutindo. Então eu cheguei, conversei todos os meus trabalhos, quando eu optava por sair, isso é outra coisa que eu acabo falando para os meninos, mas tá tudo bem. Você pode encerrar a sua relação profissional com a empresa de uma maneira legal, né, e chegar e falar, cara, olha, eu vou sair, mas vou treinar uma outra pessoa para ficar aqui com você, para não te deixar na mão, para não te prejudicar, né? Então vamos fazer esse acordo aqui, quanto tempo você precisa, né? Quanto tempo eu preciso, por que eu tô indo. Então eu sempre fiz isso de uma maneira muito legal, assim, né? Muito ética e responsável nas empresas que eu trabalhei. E terminei a relação ali com ele e eu acabei decidindo sair, porque acho que eu estava fazendo uns 10 anos que eu estava trabalhando direto, sem folga, e eu trabalho mesmo, assim, quando eu estou trabalhando. Aí eu falei, então, acho que tô cansada, vou dar um rolê, acho que vou mudar de área de novo. A motivação que eu te falei. Vou me redescobrir de volta. Eu estava meio de saco cheio, eu falei assim, acho que eu vou dar outro rolê aí pelo mundo, e depois eu vejo, eu vou dar uma refletida sobre para que lado eu quero ir agora. E eu já estava decidida, então eu já estava só treinando a Aline, que é a menina que ficou, né, na escola no meu lugar, e aí eu acabei indo parar nos Estados Unidos, porque eu tinha uma entrevista em Paris, mas eu já queria ir embora do país, sabe? Não, agora eu vou rolê internacional e vou fazer coisas fora. Então eu já comecei a fazer um movimento, conversar com as pessoas, e aí eu tinha uma entrevista numa escola de criatividade em Paris, que eu pensei, eu posso conseguir lá, porque eu tinha um amigo que que massa. E aí acabei indo parar nos Estados Unidos no meio desse rolê todo, e nem cheguei a Paris, porque eu pensei, cheguei nos Estados Unidos, e aí quando eu fui no supermercado e as pessoas começaram a conversar comigo, eu falei, eu disse um yes, e depois eu não sabia para que eu estava dizendo aquele yes, entendeu? Aí eu falei assim, cara, acho que preciso melhorar o meu inglês. Não é uma boa ideia eu querer trabalhar em Dubai agora, nesse momento, porque acho que no máximo eu vou conseguir limpar o chão. E aí eu vou dar muitos passos para trás. Eu não estou afim de, né, voltar lá atrás, começar o rolinho, que não tem nada de errado com isso. De novo. Exato, não tem nada de errado, tá? Só que assim, cara, eu já estava no nível que eu queria continuar aquela carreira naquela área e tal, né, fora do país. E aí eu falei, preciso melhorar meu inglês. Acabei ficando lá, acho que 3 meses, aí me chamaram para trabalhar num projeto do Festival de Criatividade de Cannes, que é um projeto internacional que hoje nós fazemos aqui na escola para jovens criativos do Brasil. E aí eu falei, mano, eu acho que eu vou voltar. A grana era ruim, né?
pouca grana, eu tinha que morar em São Paulo, e aí eu falei, mas eu vou assim mesmo, porque eu preciso ter um projeto relevante internacional no meu currículo, porque isso vai me abrir portas, especialmente se eu estou pensando em trabalhar fora do país. Ninguém faz Curitiba, né, cara? Menos ainda no Clube de Criação do Paraná. Então, se eu chegasse lá falando isso, tá. E, né, mas não, preciso agregar algo mais interessante no meu currículo. Voltei para São Paulo, eu tenho muitos contatos no mundo inteiro, e acabei ficando lá no apartamento de um amigo meu, e aí eu falei, eu vou ficar aqui o tempo que precisar, terminar o projeto, fiz o projeto, foi super legal, e até para mim foi muito bom saber que eu dava conta de um projeto grande, internacional, em São Paulo, porque as pessoas, Curitiba você faz, quero ver fazer em São Paulo, mas me desafia, né? Vou calar a boca de todo mundo aqui. Me desafia. Aí acabei indo, foi muito legal, assim, fiz o projeto lá, as pessoas, o feedback foi super bacana. Voltei para os Estados Unidos, fiquei mais 3 meses, e aí nesse período a Aline, que é a menina que eu treinei, me falou, olha, eu acho que vai fechar a escola e tal. Aí eu já estava naquela época trabalhando remoto para 3 empresas, inclusive com um contrato em carteira, né? Uma aqui de Curitiba, uma de Brasília, e eu fazia assessoria de comunicação para eles e tal, já fazia umas coisas meio inovadoras na época, de 2013. E aí eu descobri a escola e fechou, falei, nossa, gente, mas que pena, né? Eu falei, podia ter uma escola no sul, né? Assim, daí eu falei, acho que vou voltar. Aí vou abrir a escola e depois eu posso, se der tudo certo, eu posso ficar viajando o mundo como nômade digital, né? Deixa o rolê acontecendo. Esse foi meu plano. E aí, mas porque eu gosto muito de educação mesmo, e eu vi uma oportunidade de lançar um projeto que fosse diferente, inovador, com todas aquelas ideias que eu tinha, que eu não consegui colocar em prática na escola quando eu estava trabalhando lá, porque a gente pensava diferente, né, com o meu, né, quase sócio. Eu acabei reescrevendo todo um planejamento nesse meio tempo, conversei com ele, falei, cara, é verdade, você vai fechar mesmo? Eu vou, cara, não vai dar mais e tal. Estou liberando espaço, inclusive hoje a gente ocupa o espaço que a escola ocupava na época, que é um lugar super legal, super Aí conta pra gente um pouquinho como que é aí, o que vocês fazem, como que é o espaço, já que já estamos, né, nessa linha aí, já conta um pouquinho pra gente como que é e como que funciona. Quantos alunos vocês têm hoje? Então, a gente fazia muita coisa. O que é uma escola de criatividade? As pessoas chamavam de Portfolio School. É muito focada em comunicação, a gente nasceu com foco em comunicação, mas hoje a gente tem pessoas de todas as áreas, de arquitetura, de direito, a gente dá mentoria de carreira para as pessoas que, inclusive, querem migrar para a área criativa, então, para escrever para revista, para escrever para jornal, que já não escreve mais aqueles anúncios como se escrevia antigamente. Então, é outro tipo de comunicação, então é outro tipo de criatividade, mais focada no digital. Então a gente treina as pessoas para trabalharem nessas áreas específicas, seja fazendo arte, fazendo texto, fazendo design. Então, né, toda a comunicação que você vê nos mais diversos canais é o tipo de coisa que a gente acaba fazendo aqui dentro em laboratórios. A gente nem chama mais de curso, não, porque nesse período de pandemia, a gente já não gostava dessa coisa de curso, porque por conta até, acho que um pouco do meu jeito, né, e do como eu aprendi, o quão tarde eu acabei entrando na escola, a gente tem uma coisa muito de mão na massa, de prática. Então, sim, você tem aqui dentro pessoas que realmente trabalham com isso, porque para mim, das minhas frustrações na universidade era ter professores que não trabalhavam nas respectivas áreas, e aí, mano, você lê aquele livro lá, aprende toda aquela teoria e você chega lá no mercado e cadê? Como é que faz? Não sabe, não tem como, né? Porque na realidade, quando te contrata, as pessoas querem que você faça coisas, né? Então, você ajude a gerar resultados, e aí tem que botar a mão na massa e fazer acontecer. E para mim isso foi muito desafiador na universidade. Aí eu me joguei, né? Quando eu me joguei no mercado, aí eu percebi assim, não, a galera precisa disso, a galera precisa de um laboratório, né? Então, os nossos processos de treinamento, eles são laboratórios, e precisa de prática, e precisa de networking, eles precisam conhecer as pessoas certas das empresas certas, para que eles tenham oportunidade de trabalhar, porque eu não faria sentido como empresa para o meu público se eu não estivesse ajudando essa galera a conquistar os seus objetivos. E aí tem uma série de variáveis aí no entorno, que são um pouco dessas variáveis que eu te falei que eu acabei, né, vivendo na minha trajetória profissional, e a gente acaba proporcionando para a galera aqui dentro. Então, assim, hoje a gente tem uma comunidade criativa dentro da escola, com acompanhamento de carreira, tem os laboratórios para as pessoas treinarem aquelas habilidades que elas precisam, e aí são cursos livres, tá? Então, assim, quando se fala cursos livres, porque, né, essa é a nomenclatura que ainda é conhecida. Mas a gente faz labs de acordo com a necessidade da galera. Tem um tema novo, a galera precisa aprender isso, ou tem uma oportunidade nova, sei lá, para roteiro de podcast. É uma área que está abrindo, que tem pouca gente capacitada, e, poxa, a gente já tem redatores aqui dentro que tem uma base que estão precisando trabalhar. Por que não preparar esses caras para
trabalharem nessa área que tem vagas abertas. Então, assim, é esse tipo de coisa que, como empresa, a gente tem que pensar. Se eu não ajudar o meu público a ter melhores resultados, né, dentro, né, daqueles objetivos que eles têm, né, que eles precisam atingir, eu não faço sentido como empresa. E aí não adianta eu, como empresa, querer estabelecer um objetivo para mim, né, para a minha empresa, com base naquilo que eu quero, sem considerar as pessoas para as quais eu estou, né, preparando os meus produtos, os meus serviços. Então, não faz muito sentido. Então, a gente está sempre trocando, e a comunidade criativa que a gente tem é tipo um clube mesmo, sabe? Tem carteirinha, até vou mostrar. Tem carteirinha, é super fofinho. Tem camiseta pra galera, porque assim, cara, no virtual, legal, a gente tá fazendo tudo virtual, né, experiência virtual, não é a melhor do mundo, mas a gente sempre faz ao vivo, interativo, que você pode perguntar, levantar a mão, para você trocar mesmo com aquele antes cara. Da pandemia era tudo pessoalmente, tudo aí na escola? Era presencial aqui em Curitiba, tá? Então o nosso espaço aqui, ele existe, ele continua e tal, mas as atividades hoje, elas são todas virtuais, não tem como, né? Faz 2 anos que é tudo virtual. Mas assim, isso não impede da gente dar para as pessoas alguma coisa que faça elas sentirem que a gente existe e que a gente é real, né? Então a gente manda, né? Manda o kitzinho, manda o kitzinho, manda o copinho, manda para você sentir especial. Não, para você ter essa relação com a marca, entende? E aí outra coisa que a gente faz muito é conversar uma vez por mês, 1 a 1, assim. Então você vai e agenda, obviamente isso não é obrigação, mas é uma recomendação de bater um papo para eu entender o que está acontecendo na sua vida, e aí você tem várias outras pessoas que você tem que conversar também, porque o networking, você tem que estar sempre se movimentando, sabendo o que está acontecendo no mercado, perdeu o emprego? Conta pra gente, conta para os colegas do grupo, e os colegas sempre vão te ajudar, porque está todo mundo em empresa, então as pessoas ficam puxando as outras pessoas, então não é a escola e não é a marca sozinha, é o ambiente, é o grupo, né, que faz todo esse movimento e faz as coisas acontecerem. Qual é o nosso papel? Né, estar aqui, proporcionar, né, esse ambiente para as pessoas se encontrarem, se conectarem e se ajudarem. Então, tem os valores da marca, né, mas as pessoas também, elas têm que entender, né, o que é tudo isso, o que vai fazer, e que elas também têm que fazer a parte delas, porque não existe milagre, né, todo mundo tem que tirar a bunda. Pode fazer por ela, né, ela também tem que isso se ajudar. Não, total, isso sempre, assim, isso é o que a gente faz aqui dentro. Então, a gente ajuda as pessoas a se colocarem ou recolocarem ou fazerem um processo de migração de carreira, né, quando elas querem trabalhar na área de comunicação, e é muito humano, assim, tá? Então, assim, o máximo que a gente usa de automatização é a agenda, os horários de agenda, esse tipo de coisa. Os painéis, claro, as aulas também, né, são virtuais, mas, assim, é muito interativo, né, muito humano, assim, para você sentir que existe alguém lá e que está prestando atenção de verdade, né? Legal, Celinha. Muito obrigada, então, né, por ter participado aí com a gente. Agradeço muito e parabéns pela sua história que você construiu e está escrevendo aí, né? E muito sucesso na sua carreira. Obrigada aí pela oportunidade, por terem, né, me chamado aí, porque foi... Que isso, eu que agradeço. Tá bom? Obrigada, um beijo. Um beijo, tchau, até. Tchau. Então é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar nosso papo aí com a Celinha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Até mais. Tchau, tchau.